Olá, você tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Informática para Concurso. Se você fez o concurso do Correios e está nas cotas de negro e indígenas e também PCD, eu venho aqui esclarecer sobre a eliminação dos itens, do edital e também trazer aqui informação para você sobre a questão das 3 vezes o número de vagas, por que a IBFC publicou os resultados com empate. Então esse vídeo é para você, não pule esse vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, eu vejo que muita gente assiste meu conteúdo e não se inscreveu. Não custa nada inscrever-se. Dá uma força pro prof aqui. Vem comigo que eu vou esclarecer tudo sobre isso. E vamos junto aqui entender como que vai ficar a sua situação que passou nas cotas ou PCD, tá bom? Então, muitas perguntas surgem no canal e eu vou fazer um vídeo para esclarecer melhor essa situação, tá? Sobre a questão das cotas. Primeira coisa, no item na IBFC, saiu uma notícia dizendo que conforme o item 5.1.10.1 e também o item 5.2.5.1, então esses são os dois itens que tratam da classificação e do envio de documentos para as pessoas que estão na cota. E o que fala esse item? Quem que vai poder entrar nessa lista? Será que você, que já tem seu resultado aí, está dentro dessa lista? Você vai apresentar seus documentos? Será que na hora que desempatar você não vai apresentar? Como que funciona isso aí? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Veja bem, bastante atenção, tá? Não adianta, não acelera o vídeo porque tem que ter bastante atenção aqui. Primeira coisa diz o seguinte: somente os candidatos habilitados, então a primeira parte lá em cima você tem se você foi habilitado ou não, e que estejam classificados até 3 vezes o número de vagas reservadas à pessoa com deficiência. Então aqui está tratando de pessoa com deficiência, tá? Logo a gente chega na outra situação. Então se você é pessoa com deficiência, o que você vai fazer? Você vai pegar as vagas que tem reservada para você. Então, se tem 3 vagas para PCD, você multiplica por 3. Então, serão 9. Tá bom? Primeira coisa. Guarda o número 9. Vamos continuar aqui. Então, ele fala que por localidade e macro-região, então assim, estejam classificados na quantidade de até 3 vezes o número de vagas. Então, você tem que ficar classificado até 9. Por localidade. Porém, tem uma questão. Fala o seguinte: mais empate na última posição da classificação se houver. Então, o que acontece? Por que a IBFC está sendo muito criticada, mas a gente tem que entender como funciona alguns concursos públicos, principalmente quando tem cota, tá? Quando nós temos as cotas e tem essa regra de 3 vezes o número mais empates, a gente tem que entender que se divulga desempatando, não existe empate. Concorda comigo? Se a gente desempata as pessoas, há empate? Não há empate. Então eles têm que divulgar o resultado com empate para que você saiba se você está dentro dos critérios. Então se você está assistindo esse vídeo, tinha 3 vagas PCD, multiplica por 3. Se você está em nono, você está dentro dessa classificação para PCD. Então, esse grupo vai ter que enviar documentação, esse grupo vai ser selecionado para poder ficar ali já aguardando, verificando suas documentações para poder estar dentro desse concurso. O que está acontecendo com muitos concurseiros? Quem ficou fora desse número já está desclassificado como cota. Porém, continua na ampla concorrência. O que é ampla concorrência? É a concorrência que abrange todos os candidatos. É amplo, todo mundo que fez inscrição para o concurso, independente de cota, tá bom? Então você não foi eliminado do concurso, mas você foi desclassificado da lista de PCD, porém você está na ampla concorrência, tá bom? Então, primeiro fato aí que eu queria trazer, vamos continuar aqui a leitura para entender melhor. Espero que você esteja gostando. Se gostou, clica no inscrever-se aí, dá uma força pro prof aqui, dá um like, beleza? Vamos lá. Terão seus documentos comprobatórios avaliados antes do resultado final do concurso. Então, os documentos que vocês enviaram ou tem que enviar vão ser avaliados
com a finalidade da constatação sobre condição de pessoa com deficiência para concorrer à vaga. Vocês passaram por um processo de envio de documentos. E aí eles vão analisar a documentação dessas pessoas que estão dentro da 3 vezes o número de vagas, mais empate. Lembrando que se você ficou em nono, em PCD, e tinha 3 vagas, você está dentro. Se você tinha uma vaga, você está dentro, com 3 em terceiro. Se não tinha vaga, professor, se não tinha vaga, nós temos uma situação diferente, tá? Quando não há vaga, é até a colocação 3, tá? Então a gente considera, mesmo quando não tem vaga, 3 vezes até a terceira posição, mais empate, tá bom? Então qualquer localidade vai ter a sua avaliação nessas condições. Para macro-regiões que há vagas reservadas para pessoas com deficiência, serão avaliados os documentos comprobatórios dos candidatos habilitados, bem mais classificados, até o limite de 3 pessoas com deficiência por localidade, mais os empates na última posição de classificação se houver. Então isso acontece mesmo. Então essa 3 vezes, né, vai pegar as pessoas e depois vai pegar os empates, tá bom? Só que aqui é o seguinte, aqui já é diferente, tá? Para macro-regiões que não há vagas, isso é o que eu acabei de falar, tá? Vai pegar 3 pessoas com deficiência mais empate. Então todo mundo que fica dentro desse grupo, mesmo então onde não há vaga. Para efeito da avaliação por equipe multiprofissional para análise documental, pessoas com deficiência não serão contabilizados na lista de pessoas com deficiências classificadas por localidade de macro-região, aqueles que concorrerem nessa condição e que tenham obtido classificação também na ampla concorrência. Então o que acontece? Aqui, para efeito da avaliação, então isso aqui é para efeito da avaliação por equipe multiprofissional e análise documental. Não serão contabilizados na listagem de pessoa com deficiência classificados por localidade aqueles candidatos que concorreram nessa condição e que tenham obtido classificação também na ampla concorrência. Então, nesse caso aqui, eles vão simplesmente contabilizar você ali na listagem da pessoa com deficiência, classificado, tá? E a ampla concorrência, no caso, não entra nessa questão. A questão não é analisar sua posição em ampla concorrência. Então você não fica preocupado em qual posição da ampla concorrência. Não tem nada a ver com a 3 vezes vagas na ampla concorrência. Tá? Muita gente confunde. O que quer dizer o seguinte: não é porque tem, por exemplo, você fez PCD, o que quer dizer aqui? Tinha 10 vagas, tá? Na ampla concorrência. E você é PCD. Então não é 30. Tá? É assim, o cálculo é feito somente com base na lista de PCD. Tá? Resumindo isso. Aí vai falar da questão do resultado. Então, quando for avaliado o resultado, vai sair o seguinte: deficiência considerado de acordo com a legislação vigente. Então, existe uma lei que fala sobre a cota de pessoa com deficiência, o que é considerado deficiência para essa cota, o que não é considerado. Isso daí está no edital. Então, vocês deveriam, antes de ter feito a inscrição, ter verificado a lei, para ver se você está dentro dos artigos que a sua deficiência é contemplada. Algumas deficiências não são contempladas, eu não tenho o rol das que não são contempladas, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas eu sei que existem deficiências que não são contempladas para essas cotas, tá bom? Porque se nós formos analisar também, vamos conversar aqui um pouco. Nós temos hoje no Brasil alguns enquadramentos diferentes, né? Com o tempo, com o passar dos anos, muitas outras deficiências foram acolhidas nos manuais, né? Principalmente doenças relacionadas ao autismo, né? Que teve um salto muito grande, enfim. E existem vários graus de autismo, enfim. Então ainda tem a legislação, ela é antiga, e existem algumas outras deficiências que estão surgindo, né? Que ainda não estão na legislação. Então, muitas vezes, o autista pode se inscrever e de repente não ser considerado, mas tem que olhar a legislação. Eu acredito que sejam esses casos que são os mais, estão sendo mais indeferidos. Eu não sei, mas pelos
comentários que eu recebo no canal, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, se não está na lei, eles não podem aplicar. Então, aí é não considerado. Deficiência não considerada de acordo com a legislação, a lei. Atestado laudo médico em desacordo com o critério. Então, muita gente mandou documentação sem reconhecimento em cartório, tá? Não enviou atestado ou laudo. Então, assim, o não considerado tem várias hipóteses. Essas 3 hipóteses são as principais. Ou não estava de acordo com a legislação, ou o atestado está em desacordo com o critério, não foi mandado com reconhecimento em cartório, e alguns outros critérios que eu tenho que analisar melhor. Não enviou o atestado, laudo médico nos termos desse edital. Então, por isso que o edital é algo tão importante, tá? Então, a primeira questão que eu queria falar era sobre isso, e aqui a gente tem o candidato não considerado na avaliação da equipe perderá o direito das vagas reservadas, a PCD, e será eliminado desse concurso público caso não tenha atingido critérios classificatórios na ampla concorrência pela qual passará a concorrer, tá? Então, assim, você tem que concorrer na ampla concorrência. Se você não atingir também os critérios da ampla, você está fora, tá? Dispensada a convocação suplementar de candidatos. Tudo bem. Então, aqui está fora a pessoa que fez para concorrer. Aqui fala sobre avaliação da equipe, que será realizada pelos Correios antes da contratação. Então, existe uma segunda avaliação que ainda vai ocorrer antes da contratação, que vai avaliar e analisar documentos, tá? E a compatibilidade com atribuições do cargo antes da contratação. Agora eu vou falar outra coisa para você aqui que é PCD e está me ouvindo. Existe também, no edital fala, que a deficiência tem que ser compatível com o requisito do cargo, tá? Então tem que ser uma deficiência que permita você executar o trabalho de carteiro, né? Então vamos lá. O que ele fala aqui? Então ele fala que vai ser verificado antes da contratação. Por quê? A deficiência tem que ter compatibilidade com a atribuição do cargo antes da contratação. Isso é definido no plano de cargo e salário dos empregados do Correios. Então, existe esse requisito. Os candidatos que forem convocados na modalidade de vagas reservadas para pessoa com deficiência quando convocados para contratação serão avaliados pela equipe para fins de constatação da deficiência alegada e sua compatibilidade com o exercício de cargo, que é o que eu acabei de falar. Os candidatos convocados deverão comparecer à avaliação da equipe multidisciplinar munidos dos laudos médicos, original ou cópia autenticada em cartório, que ateste e a espécie, o grau, o nível, né? Então tem que ser um laudo bem feitinho, com CID, né? Tudo bem. A avaliação de deficiência ou compatibilidade da distribuição considerará os impedimentos da função na estrutura do corpo, os fatores socioambientais psicológicos pessoais, limitação do desempenho das atividades, restrição da participação. Aí que fala assim, os candidatos que apresentarem deficiência incompatível, de acordo com a avaliação da equipe, serão eliminados do concurso. A compatibilidade entre atribuições do cargo de deficiência apresentado pelo candidato será também avaliada durante o período de experiência. O candidato na condição de pessoa com deficiência concorrerá, aqui, importante, concomitantemente às vagas reservadas às vagas destinadas na ampla concorrência, de acordo com sua ordem de classificação. Então, vocês concorrem nas duas listas. O candidato na condição de PCD, se classificado na forma distrital, terá seu nome constante na lista específica do candidato PCD, além de figurar na lista da ampla. Então, as duas listas vão aparecer com seu nome, caso tenha obtido pontuação. Então, os candidatos PCD, aprovados dentro do número de vagas oferecidas para a ampla, não serão computados para efeitos de preenchimento das vagas reservadas quanto à convocação para a contratação. Isso aqui é interessante. Então vamos lá. O que acontece? Se você passou, se o candidato está dentro das vagas ofertadas na ampla, eles não vão computar para efeito de preenchimento de vaga reservada quando da convocação. Então essa pessoa, então isso é interessante. A pessoa que ficou muito bem, está dentro das vagas e é PCD, vai sair da lista. Ela vai dar oportunidade para um novo PCD, tá? Então isso é muito bom para quem é PCD. Se tem um PCD que foi bem, passou o número de vagas, ele não vai ocupar a vaga PCD. Ele vai pegar da ampla concorrência e você, PCD, vai subir uma posição. Isso é muito legal para você, tá bom? Vamos continuar a leitura aqui. Já se inscreveu no meu canal? Está assistindo sem se inscrever? Que vergonha, hein? Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada,
a vaga será preenchida por candidato na mesma condição, tá? As vagas reservadas, que não forem providas por falta de inscrição nesse concurso, candidatos com condição presencial ou por não aprovação desses candidatos serão pedidas por demais candidatos quando a convocação e votação da ampla concorrência. Então, se não tiver PCD suficiente para acolher a vaga, vai para a ampla concorrência essas vagas. Após a contratação do candidato deficiente, as condições não poderão ser arguidas para justificar concessão de remoção, adaptação e tal. Então, assim, uma vez que você aceitou as condições de concorrer, você não pode usar isso como motivo para licença de saúde, aposentadoria por invalidez, porque você foi trabalhar nessas condições. Perderá o direito de concorrer à vaga do deficiente candidato que deixar de efetuar a inscrição, omitir informações, fraudar, não, tal, várias questões, tá bom? E daí aqui fala o resultado da avaliação de pessoa de deficiência divulgado aqui no IBFC. Tá, agora nós vamos para outra questão, que é as vagas para negro indígenas. Então vamos com muita calma aqui e vamos dar uma lida. Então aqui fala sobre a reserva, 30% das vagas no prazo de validade do concurso. Os candidatos que se inscreverem nas condições, onde não haja vaga, somente poderá ser convocado nas condições se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas nesse edital e do critério dos Correios. Então o que acontece? Aqui eu vou explicar uma coisa para quem fez pacota, tá? Alguns podem estar se enquadrando nessa situação. Se a sua localidade não possuía vaga para cota, é porque já não estava dentro do percentual de 30%. Por exemplo, a cidade não ia chamar 10 pessoas para chamar 3 de cota, 1 PCD e 6 na ampla, tá? Então, quando tem muita pouca vaga, uma vaga, por exemplo, não tem vaga para PCD às vezes ou não tem para cota. Mas se ampliar as vagas dessa localidade, quando fala isso, ampliar a vaga, aí já fica explícito que tem cadastro de reserva, que muita gente questiona se vai ter cadastro de reserva. Se não houvesse cadastro de reserva, não poderia existir ampliação de vaga. Tá? Ampliação de vaga quer dizer que vai precisar de mais gente. Isso é ampliação de vaga, e para atender isso, a gente tem um cadastro de reserva. Tá? Então, a pessoa onde não tem vaga para negros e indígenas, a partir do momento que houver a ampliação da vaga, ele vai passar a ter o direito, porque tem que ter 30% de negros e indígenas, tá? O mesmo acontece com o PCD. Vamos lá. Aqui falou isso, né? 30%. O candidato que não preencher poderão concorrer à vaga reservada os que se autodeclararem negros, que são os pretos e pardos, ou indígenas no ato da inscrição, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE. O candidato que não preencher os campos específicos e não cumprir o que está escrito no edital, não vai ter sua inscrição deferida, né? Ressalvadas as disposições especiais contidas nesse edital, o candidato concorrente à vaga de negro indígena participará do concurso público em igualdade de condições com os demais. Tudo bem. A classificação e aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada, devendo o candidato submeter-se ao procedimento de heteroidentificação negro e procedimento de verificação documental indígena a ser realizado pela IBFC. Então aqui está acontecendo muito processo onde não está considerando, né, a pessoa dentro dessa cota. Somente candidatos habilitados até o número de 3 vezes da vaga. Então cabe aqui explicar de novo para você que de repente adiantou o vídeo. Eu já expliquei no PCD. Então, se tinha 3 vagas para negros, vão ser classificados até o 9º. É por isso que a BFC publicou os resultados com empate. É por isso. Não adianta a gente ficar criticando também a banca de qualquer forma, né? Poderia mostrar as 2 classificações, com empate e sem empate, mas nesse caso é melhor com empate, porque você sabe exatamente que você é o 9º considerando empates, que é o que traz aqui no edital. Então, 3 vezes o número de vagas, o que quer dizer? Quer dizer que você, 3 vezes o número de vagas, deixa eu tentar pegar um marcador para ficar melhor, tá? Aqui, eu vou fazer um destaque, que eu acho que fica melhor para vocês observarem comigo. Então aqui fala o seguinte: somente os candidatos habilitados na prova objetiva que estejam classificados na quantidade até 3 vezes o número de vagas reservadas à pessoa negra indígena por localidade, macro-região,
mais os empates na última posição. Então, 3 vezes 3, 9. Empate no 9. Por isso que está tudo empatado. Tá bom? Agora, vamos perdoar um pouco a EBFC. Chega de cacetado na EBFC, porque aí eles têm razão. Só você não saberia se você está na vaga ou não. Tá bom? Se houver, claro que houve muitos empates, terão os documentos comprobatórios avaliados antes do resultado final do concurso com finalidade de constatação tal. Para a macro-região que não há vagas, serão considerados 3 candidatos por localidade mais empate. Então, onde não tem vaga para cota, vai ser considerado 3 até o terceiro lugar, mais o empate, tá? Empate na última posição, se houver. Então, ele vai considerar todos até o terceiro da última posição. Todos os terceiros estão dentro para enviar a documentação aqui. Para efeito de procedimento da heteroidentificação e verificação documental de indígenas, não serão contabilizados na listagem de negros indígenas classificados, aqueles candidatos que concorreram nessa condição e têm obtido classificação também na ampla. Tá? Então, o que acontece é aquele caso também para efeitos de procedimento de verificação. Então, é só na listagem mesmo do AFRA. Os candidatos que não tiverem os documentos comprobatórios avaliados somente concorrerão na vaga de ampla concorrência. Então, quem for avaliado os documentos é sinal que está concorrendo à vaga da cota, tá bom? E como que funciona? O procedimento de heteroidentificação, negros online, o candidato deverá enviar o envio eletrônico via link específico, fotos, documentos, vídeos no período indicado. Então, muita gente não enviou corretamente esses documentos. É por isso que está negando, tá? Imagem, ó, tinha que ter enviado uma imagem colorida da identidade, uma foto colorida do perfil, vídeo no máximo de 20 segundos, o candidato deve dizer seu nome, o cargo e dizer declaro que sou negro de cor preta ou parda. Os arquivos das fotos, documentos e vídeos deverão ser tal. Ele fala todos os critérios. Se você marcou bobeira aqui nesses critérios, você pode ser eliminado. Aí ele passa toda a forma que você deve fazer. Tem um manual aqui para vocês estarem enviando essa documentação. É todo o manual. Aí o que fala? Como que é formada a comissão? Então, a partir de agora, vocês que de repente foi negado a cota para negro, né? Foi feita uma comissão de heteroidentificação composta por 5 membros para verificação do enquadramento do candidato como pessoa negra de cor preta ou parda. O resultado do procedimento, promovido pela EBFC, enquadrará os candidatos em uma das seguintes condições: considerado, pessoa considerada negra de cor preta ou parda; não considerado, o candidato não possui traços fenotípicos que identifica como negro. Então, essa é a primeira condição, muita gente está relatando isso. E o que é o fenótipo, né? Então, nós temos duas questões que são importantes para você entender o que é o fenótipo. Uma coisa é o genótipo, que é a genética. Por exemplo, eu tenho uma genética negra, tá? Então, eu venho de avó negra, né? Então, eu tenho uma genética negra. Você percebe que eu sou pardo. Mas eu tenho fenótipo de negro? Não, eu acho que não. Assim, não tenho traços assim que apresente a característica da raça negra. Então isso é muito importante também, porque as cotas foram feitas para atender determinado objetivo. Então, eu quando fiz concurso público, eu nunca fiz por cota. Porque eu entendo que eu não me enquadro na cota racial. Porque eu sei qual que é o propósito da cota racial. Então, a comissão é justamente para avaliar isso. Porque se fosse assim, se a gente fosse só pensar na questão, mas eu sou descendente, mais de 50% do Brasil, muito mais de 50% do Brasil é negro, né, na descendência. Mas no fenótipo não. Então, essas cotas raciais possuem uma comissão que vai julgar justamente isso. Será que eu tenho fenótipos de negro? Será que é assim que eu sou visto pela sociedade? Então, é aí que está algumas questões que são subjetivas, né? É de uma análise, é uma comissão feita por grupos, né? Dentro das instituições, tudo isso é feito assim mesmo, tá? Para evitar o quê? Fraude, para evitar que os negros fiquem fora, realmente aqueles que têm fenótipos, né? Então,
existe esse primeiro caso, né? Eu acho que tudo dá para recorrer e tudo, mas é bem subjetivo, né? Aqui existe toda uma consideração de um grupo de 5 pessoas que julgam, tá? Os arquivos, documentos de acordo. Então, se foi isso aqui a sua condição, é porque você enviou alguma coisa errada e não enviou. Então, essas são as questões que pode fazer com que você esteja fora. Da decisão da comissão, caberá recurso. Então, você pode fazer o recurso e daí 3 integrantes diferentes vão avaliar. Então, você tem chance de pedir recurso se você foi negado. E na questão indígena, o que eu acho que é muito poucas pessoas, é documental. Tá? Então, eu vou passar mais rápido aqui para indígena, que a questão do indígena são mais procedimentos de verificação que documental. Então, aqui o candidato não comprovou reconhecimento como indígena, documentos de acordo com a lei, não enviou documento. Então, os indígenas documentação, tá? Então, eu queria trazer com esse vídeo para você um pouco de alento, um pouco de tranquilidade, de serenidade e de entendimento. E se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilha e venha se preparar para o Banco do Brasil e INSS, Polícia Federal Administrativa, já tem playlist de informática. Esse canal de informática para concurso, você está conhecendo ele agora, vale a pena se inscrever que você vai receber conteúdo de qualidade como esse, tá bom? Um grande abraço, boa sorte nessa prova e bora! Quem estuda passa. Valeu!